Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz do Mestre abençoe os nossos corações. É com alegria que nós estamos aqui, mais uma quarta-feira, dando seguimento aos nossos estudos do livro Calma. Agradecendo desde já a todos os amigos que nos acompanham aí pela Rede Amigo Espírita, né, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Agradecendo também todos aqueles que têm assistido os episódios, acompanhado o estudo depois pelo NEP Paulo de Tarso também. Fica aqui o nosso abraço. Esperamos que as reflexões estejam sendo úteis, pelo menos para nós. Tem sido muito valioso para a gente realmente conseguir construir, desenvolver cada vez mais esse estado interno de calma, né, de serenidade. Então tem sido para nós uma experiência muito bacana e agradecemos pelas participações de vocês, pelos comentários. Já estão aqui conosco o Tiago Pacheco, lá de Curitiba, a querida amiga Patrícia, lá de Belo Horizonte, a Isabel Ribeiro, o Márcio, lá de Paracatu, a Rosane Cruz, a Marta Ribeiro, a Jane e o Aimoré, a Kátia Caribé, lá de Salvador, a Ana Lúcia Gouveia, lá da Ecovila Santa Branca, de Teresópolis de Goiás, e perdão, o Ronaldo Santana, a Sinara Martins, a Aurezina, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Uma alegria a gente ver corações de tantas partes, a Isabel Ribeiro, lá de Portugal, unidos em torno de um ideal, que é bebermos dessa fonte, desse manancial inesgotável, que é a doutrina espírita, essa expressão do Consolador prometido para as nossas vidas, que vinha, ou que veio, como nos diz Emmanuel, no momento, na hora psicológica adequada, alentar o espírito humano nos grandes momentos da transição. É o que por hora nós estamos vivendo e a gente vai percebendo cada vez com mais clareza a grandeza dessa doutrina a nos sustentar. Fica aqui também um abraço especial para a querida amiga Leda, lá de Florianópolis. Um abraço, minha amiga. A Sami aqui também, de Aracati, Ceará. A Maria Flor, de BH. Enfim, amigos, vamos para mais um estudo, então. Hoje, no capítulo 26, Em torno de ti. É o título que dá esse passaporte de entrada para mais um universo de reflexões. Como a gente fez a comparação ontem no estudo do Caminho, Verdade e Vida, lá no NEP Paulo de Tarso, cada capítulo ele é como que um universo de reflexões, de ideias, de pensamentos, de emoções, e ele tem uma porta de entrada, que é justamente o título, que já nos dá uma ideia do que vamos encontrar, que já é uma chave também de entendimento para a gente poder penetrar mais fundo no sentido do texto. Então, em torno de ti, nós vamos falar hoje da importância desse olhar ao nosso redor no processo evolutivo. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que cada espírito é o artífice da sua imortalidade. Ou seja, é o obreiro do seu progresso, é o construtor da sua evolução. Então, embora a evolução, o progresso sejam essencialmente individuais, ninguém pode fazer ou progredir por outro, naturalmente que ele não é individualista, o processo da evolução, porque, já nos dizia Emmanuel, ninguém progride sem alguém. Então, eu gosto dessa frase, ela é muito sintética e muito profunda. Ninguém progride sem alguém. Então, se eu não aprender a olhar para quem está ao meu redor, para o que está no meu entorno, circunstâncias, possibilidades, recursos, especialmente aquilo que se expressa no serviço aos semelhantes, aos corações em torno de nós, se a gente viver muito autocentrado ainda, escravizados no cativeiro, na prisão do eu, né, do eu, meu, para mim, pensando somente na minha felicidade, pensando somente nos meus caprichos, a gente ainda não está muito consciente do que seja o processo evolutivo. A gente depende disso que está ao nosso redor, porque é o material por meio do qual nós vamos edificando o reino de Deus em nós. É a matéria-prima, é a convivência, né? Como diz Kardec, falando da lei de sociedade, da convivência, a vida social é a pedra de toque
das boas virtudes ou dos desenvolvimentos do espírito. Não há progresso sem essa interação. Então é disso que nós estamos falando. A própria semente nos ensina isso. Ela traz consigo todo o potencial da árvore. Mas para ela vir a ser árvore, ela vai precisar agregar uma série de elementos externos. O adubo, a luz do sol, a água, os nutrientes, etc, etc. Ela vai agregando isso para então fazer com que os potenciais que ela já traz em si possam se desenvolver e ela venha a ser uma árvore. Então, a árvore ela não está toda na semente. Está ali o esboço, o projeto, as linhas fundamentais, mas ela vai precisar do material que o tempo vai lhe dando, que as circunstâncias vão lhe dando, para que ela possa se converter numa árvore. Assim também o espírito. Ele traz todo o potencial de um espírito puro, mas para que ele chegue até lá, ele precisa de muitas e muitas encarnações, ou seja, circunstâncias, experiências, trabalhos, convivências, que vão representando aí o que é lá para a semente, o adubo, a água, os nutrientes, o ar, a luz do sol. Percebem? Então, enquanto o espírito ainda está com os olhos muito voltados apenas para si, ele está distante de um progresso mais efetivo. Naturalmente que também ninguém progride sem olhar para si. Se o indivíduo só fica vidrado e fixado nos elementos exteriores, se ele só busca, só persegue aquilo que é satisfação transitória a partir dos elementos exteriores da vida, bens, posses, cargos, renome, etc., etc., ele também está muito distante de um progresso efetivo. Então, o progresso se dá no olhar para nós, no processo de autoconhecimento, identificarmos tais quais somos, em que patamar nós estamos, mas a partir daí também olhar em torno de nós, olhar o outro, enxergá-lo, enxergar as possibilidades de servir, de ser útil, de sair de mim mesmo. É preciso aprendamos a sair de nós mesmos, falávamos isso na palestra recente que fizemos, inclusive, lá para o Centro Caminheiros do Bem, de Auriflama, do nosso querido Zé Aparecido, falávamos sobre a questão da vocação, dos chamados a sair para fora de nós. Né? Eclesia, igreja, por exemplo, na sua etimologia tradicional do grego, né, significa chamados para fora. Os seguidores de Jesus, a igreja do Cristo, são aqueles que saem de si para servir, para amar, para amparar, para construir. Então essa é a ideia. Ao mesmo tempo, o olhar para nós, constante, diário, o conhecer a si mesmo, mas também o olhar em torno de nós, olhar o outro. A gente percebe muito isso no Evangelho, na descrição das passagens do Evangelho, como que Jesus olhava para os e vendo o cego, e vendo a multidão, e vendo a mulher hemorroísta. É interessante essa construção, porque ela denota o quanto Cristo já olhava para o seu entorno, para o outro. Então, e vendo a multidão, compadeceu-se dela, e vendo o enfermo, compadeceu-se. Então, a gente vê muito essa construção no Evangelho. Jesus olhando para o outro e isso mobilizando nele valores internos, da compaixão, do amor, da caridade. É assim que a gente vai progredindo. O primeiro parágrafo, então, nos diz: em derredor de ti encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste através do berço físico. Então, o mundo, o planeta Terra, essa nave que voa aí silenciosamente, harmoniosamente pelo cosmos, é, em verdade, uma grande escola, com variadas classes, que vão atender, naturalmente, às necessidades conscienciais, ao estágio em que cada espírito está, a partir das experiências que ele vai viver. Então, toda vez que nós voltamos ao mundo físico aqui, voltamos a uma nova encarnação, nós estamos nos matriculando em uma nova classe, em uma nova experiência. A gente vai revisar o que foi
aprendido nas classes pretéritas, a gente vai ajustar o que não foi muito bem compreendido, a gente vai recapitular determinadas experiências e nós vamos nos propor a avançar além, vivendo novas experiências, apresentando novos projetos, novos planos, avançando em determinados caminhos ainda não tão percorridos. Então, vão se fundir aí em cada experiência no mundo material expiações que vão estar mais relacionadas a experiências do pretérito não bem compreendidas, não bem vividas, que eu vou então recapitular, mas também provas que muitas delas vão dizer respeito ao futuro, a algo novo, ainda não experimentado, algo novo a que me proponho agora, depois de entender juntamente com os meus benfeitores que já há uma base mais sólida para determinadas experiências. Então, se fundem provas e expiações em cada novo momento, em cada nova disciplina ou em cada nova classe dessa escola de aperfeiçoamento que é o mundo, que é o planeta Terra. Escola para todos nós, mas que vai ajustar-se também à necessidade de cada espírito. Então, o alto, né, a espiritualidade superior, os processos de planejamento reencarnatório e tudo mais, eles vão visar adequar as experiências de cada indivíduo às suas possibilidades e às suas necessidades. Então, Deus não deposita fardos superiores às forças de ninguém em seus ombros. Claro que muitas vezes a criatura, por negligência, invigilância, pelas paixões e etc., ela acaba amontoando sobre si mesma um peso que não consegue, então, suportar. Mas aí, construção própria, que ela, então, vai ter de lidar depois nos processos de reajustamento. Mas Deus, na misericórdia divina, sempre propicia esse ajustamento. O que o indivíduo já tem de possibilidades e o que ele tem também de necessidades, para que ele possa aproveitar ao máximo a presente existência. E a grande beleza, então, do mundo material, da experiência física aqui, é justamente essa possibilidade de interação entre indivíduos que estão em diferentes classes, em diferentes etapas, digamos assim, de aprendizado espiritual. Nós sabemos que no mundo espiritual, os espíritos lá se agrupam mais por afinidade, né? Lá é mais, digamos assim, fragmentada essa convivência, porque os que estão muito presos ainda às zonas mais inferiores não conseguem se alçar às zonas mais elevadas. Ao passo que aqueles que estão em zonas mais elevadas conseguem vir, né, a pretexto de trabalho e tudo mais, descer às zonas mais inferiores. Mas a gente tem uma gradação mais bem estabelecida, né? Algo mais discreto no sentido de algo mais escalonado, a convivência no mundo espiritual, por conta até mesmo da própria condição do perispírito do indivíduo, mais denso, menos denso, que o permite alçar voos maiores, alcançar esferas mais sutis ou ainda se manter preso a esferas mais densas. Então, lá é mais estratificada a existência e a convivência. Agora, na matéria, como nós todos estamos harmonizados, digamos assim, estamos alinhados, não é essa palavra que eu queria colocar, nivelados, talvez seja uma melhor palavra, numa mesma faixa, que é a da matéria do nosso corpo físico. Então, aqui convivem desde espíritos muito adiantados, que por vezes vêm ter conosco, até espíritos que ainda estão muito embrutecidos, né, que ainda não avançaram muito no campo da moralidade ou mesmo da intelectualidade, né, o progresso intelectual, o progresso moral. E aí, uma infinita gradação, né, desde aqueles mais primitivos àqueles já mais adiantados, mais sublimados, que por vezes vêm ter conosco a conta de missões, né, espíritos missionários que vêm lançar sementes de renovação, de progresso. Então, olha que beleza dessa escola planetária. Aqui nós podemos conviver com Chico Xavier, com Eurípides Barçanufo, e aí poderíamos citar, ao longo dos séculos, quantos missionários, missionárias no campo da arte, da filosofia, do pensamento, da religião, da ciência e tal, mas a gente vai ter que conviver também com aqueles ainda que vão demandar
de nós paciência, compreensão, perdão, compaixão, assim como nós muitas vezes pedimos isso do outro pelas nossas imperfeições. Então, é essa mistura, né? Essa grande mistura, onde pelas trocas, os mais sábios, os mais adiantados, vão enriquecendo os caminhos daqueles que ainda não o são, que por sua vez vão também enriquecendo os caminhos daqueles que estão mais na retaguarda ainda, e assim na infinita escada de Jacó, que representam aí as várias gradações. Por meio dessas trocas, então, aqui da convivência no mundo material, esse desenvolvimento, esse progresso da humanidade, ele é, digamos assim, alimentado, ele é fermentado, ele é estimulado, potencializado de maneira muito significativa. Se fosse só no mundo espiritual, onde essa interação entre os mais adiantados e os menos é um pouco mais difícil, talvez o progresso fosse muito mais lento. Mas aqui a gente pôde, por exemplo, conviver por um tempo ou receber a visita do Cristo. O Cristo esteve aqui conosco. E a sua vinda, essa uma vez na experiência material, aqui no mundo, deixou material para a gente trabalhar por séculos incontáveis em termos de progresso. Então é isso. É sempre ao redor de nós essa escola de aperfeiçoamento na qual nós nos matriculamos. A Ana Lúcia Gouveia, inclusive, compartilha aqui conosco. Não se esqueça de que, qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Então, os que estão acima, para aprendermos com eles, desde que tenhamos humildade para tanto, para reconhecer de fato a sua superioridade. E os que estão abaixo, para ampararmos eles no progresso, sem pretensão, sem arrogância. Pelo contrário, aquele que está acima desce para servir, faz-se menor para servir os outros e engrandecer os outros. Prossegue Emmanuel. Segundo parágrafo. Por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. Em outras palavras, e a gente já falou muito aqui sobre essa questão da consanguinidade ao longo da obra, a questão da família, né? Inclusive, no último capítulo, nós falávamos sobre justamente isso, ligações familiares. Mas o que Emmanuel está dizendo é assim: olha, faça o máximo ao seu alcance para aproveitar essas circunstâncias junto desses espíritos para retificar, para aperfeiçoar, para libertar, para amar mais, para servir mais, evitando que certos processos complicados sigam se mantendo ao longo dos séculos e de outras existências, complicando-se cada vez mais. Para que isso não vire uma bola de neve muito mais difícil de sobrepor mais adiante. Aproveitemos a atual circunstância, né? Não fujamos a isso, a essa possibilidade de testemunhar, de exemplificar, de darmos o passo, se o outro não quer dá-lo, de fazer o que estiver ao nosso alcance, entendendo que, se ainda assim esse esforço não for frutífero, as sementes lá ficarão, o tempo há de renovar a visão do outro, mas o esforço foi feito, porque isso nos dará independência, liberdade de consciência, consciência tranquila de que fez a sua parte, ainda que com sacrifícios, para que tudo aquilo pudesse se ajustar, se melhorar, o convívio entre aqueles corações que a vida vinculou de novo, que a vida aproximou. Há uma sabedoria aí da vida, como nós sabemos, reencarnacionistas, que somos, há um planejamento, há projetos que se estabelecem, então façamos o que estiver ao nosso alcance. Agora, se as próprias circunstâncias da vida, né, circunstâncias que nos escapam, que surgem realmente claras e evidentes em nossa caminhada, nos chamam aí ou nos levam a um afastamento dessa convivência e tudo mais, aí beleza, faz parte do processo. Né? Mais tarde os quadros se alternam de novo e voltamos a estar juntos, mais próximos, enfim. O que não vale é, tendo a ocasião, a gente está sempre fugindo
processo de aprendizado, a gente está sempre evitando, a gente está sempre postergando os ajustes que precisam ser feitos. Se fizermos desde já a nossa parte, o que estiver ao nosso alcance, teremos mais liberdade de consciência, ainda que o outro não desperte, ainda que o outro se complique ainda mais, ainda que o outro se revolte ainda mais e crie mais complicações nessa convivência, né? Um filho, um irmão, um parente. Nós fizemos a nossa parte. E isso mais adiante, isso no mundo espiritual, será libertador e será para nós uma fonte de mais estabilidade, de mais consciência e discernimento para melhor planejar as futuras existências, melhor planejar as futuras experiências, também pensando em ajudar e amparar esses corações que estão vinculados conosco. Ninguém está vinculado, nos diz Emmanuel, se não me engano, no próprio capítulo passado, quando ele diz lá no capítulo anterior, ligações familiares, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui para nós, nesse segundo parágrafo, é: faça o que estiver a seu alcance. Ame, sirva, testemunhe a humildade, o respeito, a amorosidade, compreenda, seja paciente, lance as sementes. Se não germinaram agora, paciência. O tempo tudo muda, né? A sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma, já nos diz Emmanuel, mais cedo ou mais tarde ela frutifica, e estaremos então realmente nos tornando mais leves para seguir na caminhada, deixando fardos, pesos, amarras do pretérito para avançarmos com mais segurança para o futuro, inclusive conclamando pela sugestão mental, pela exemplificação que arrasta esses corações a avançarem também. A universidade, prossegue ele, é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demanda. Esses dias mesmo, né, nós temos feito um estudo aqui do Pensamento e Vida, o capítulo 29, em que ele trata da morte. Inclusive ele traz uma definição do que é um diploma universitário que eu achei muito interessante. Ele diz que é, no fundo, um pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis para a gente se formar em determinada área profissional. Então, o que é a universidade? O que é um curso que você vai fazer? Uma profissão na qual você vai se formar? O que você está fazendo ali? Uma construção da inteligência, em que, recapitulando a experiência dos mais velhos, recapitulando a experiência acumulada pelos esforços de tantos espíritos naquela área ao longo dos séculos, você está ganhando aí mais possibilidades de servir, de ser útil à sociedade. Isso é o progresso intelectual, né? Nós voltamos à experiência material, nós estudamos aqui para quê? Para, bebendo dessas fontes do conhecimento e da experiência acumulada em cada área, cada um aí avançando já numa área mais específica, a gente poder, fixando cada vez mais em nós, valores iluminativos, valores de serviço, possibilidades de realização, habilidades construtivas. Então, é um processo de intercâmbio mesmo, né, do saber, de trocas do conhecimento, de passar a faixa, ou de passar lá o bastão, né, de passar a tocha adiante, porque às vezes o espírito contribuiu muito lá atrás para o avanço naquela área, naquela técnica, depois ele reencarna mais adiante, ele vai receber de volta dos professores naquela nova encarnação o que ele lá atrás já havia contribuído também, vai trazer algo novo, assim como os outros que existiram aí nesse intermédio deixaram um legado novo, e aí vai se formando um todo, né, um rio, digamos assim, de experiência e de conhecimento acumulado naquela área. Então, quando você vai estudar engenharia, você vai estudar lá o conhecimento acumulado pelo esforço de vários engenheiros, professores, que ao longo dos séculos atuaram naquilo.
Matemática, mesma coisa. Física, mesma coisa. Advocacia, né, o direito, a mesma coisa. E assim em todas as áreas, na educação, na arte. Você está sempre recebendo o que vem aí do passado, do que já foi acumulado, para fixar isso cada vez melhor em você. E, naturalmente, pelo seu trabalho de agora, você vai abrir novos horizontes, vai trazer mais elementos para esse grande rio que vai alcançar as futuras gerações. Então, toda a área do conhecimento humano, ela é um grande esforço colaborativo. E toda vez que eu volto à experiência material e me proponho a estudar determinada área, de novo, eu estou fixando isso, recebendo todo esse aporte do passado e preparando com os meus esforços, com o meu trabalho, com as minhas pesquisas também, novos elementos que ajudarão as gerações do porvir. Então, esse é o progresso intelectual da humanidade, ele é compartilhado, né? O esforço de um, ele vai alcançando muitos outros que, por sua vez, vão trazendo a sua cota e assim vai se dando essa construção da inteligência. Não só propriamente na universidade, mas num curso, uma profissão que é passada de geração em geração, de pai para filho, né, na habilidade de um artesão que ele vai transmitindo para os seus discípulos, para os seus aprendizes. Essa construção, cada um vai dando o seu tijolinho e vai colhendo também as bases já do que foi colocado antes, né? Já vai usufruindo das bases do que foi colocado antes. Então, isso no que diz respeito ao progresso intelectual. Agora, no próximo, ele diz assim: o lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família nele sediada se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Então, olha que bonito. Assim como nós temos na universidade, na escola, né, nós temos ali os cursos do progresso intelectual, da inteligência, no lar, poderíamos dizer também nos templos, nós vamos ter as grandes escolas do sentimento, especialmente no lar, onde nós vamos ter ali, aquele círculo mais estreito de corações que tem conosco uma relação mais próxima do pretérito, seja de antipatia, seja de simpatias, seja já de amor, seja ainda de ódio, de incompreensão, enfim. Mas o lar é a grande escola de conquista, de burilamento do sentimento. Como diz o próprio Cristo, né, no livro Jesus no Lar, que é um livro fantástico, lá no capítulo 1, quando ele começa definindo, né, que o lar é ao mesmo tempo a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, templo e escola, sobretudo do sentimento. Esse é o lar. Então, assim como numa sala de aula lá da universidade, você vai ter vários alunos e o professor, e dessa interação, dessas trocas, nós vamos formando o progresso intelectual, porque a pergunta de um outro ajuda nas minhas dúvidas, as minhas perguntas ajudam na dúvida dos outros, a explicação do professor, a experiência dele ajuda todos os alunos, assim como o retorno dos alunos ajuda o professor a se aperfeiçoar, a melhorar, né? Como dizia Guimarães Rosa, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente também aprende. Então, assim como essa interação lá numa sala de aula, numa escola, numa universidade, num curso, junto a um mestre, um artesão, assim como isso vai propiciando o progresso ali de todos os envolvidos, também no lar. As lutas de um vão amparar o outro no aprendizado mais da paciência, da compreensão, a experiência dos mais velhos amparam os mais novos, o fôlego dos mais novos estimula os mais velhos, os desafios que um aqui está vencendo vão estimular o outro a olhar melhor para si também, enfim, essa interação da convivência, por isso a lei de sociedade é tão fundamental, né? Insulado ninguém progride sem alguém, especialmente esses que ativam em nós determinadas experiências tão necessárias, e isso ocorre sobretudo no lar. Cada coração que foi ali colocado por Deus, ele tem uma finalidade de ativar em nós determinadas experiências, determinados estímulos evolutivos. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Cada coração que integra a família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados.
e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Então, olha, segundo as qualidades que eu preciso desenvolver, os elementos em mim, os vícios, os hábitos infelizes que eu preciso trabalhar em mim, há um planejamento no mundo espiritual e um ajuste da formação dessa família. De modo que cada membro ali, cada coração, vai justamente me auxiliar a me manter no rumo do trabalho, das qualidades que eu preciso. Então, eu me proponho a desenvolver paciência. Vai ter lá um elemento naquela convivência familiar que vai ser o meu grande instrutor no desenvolvimento da paciência. Vai ter, ou vou precisar trabalhar a qualidade do perdão. Então, vai ter ali naquele ambiente do lar um coração que vai ser aquele grande disciplinador para mim no exercício do perdão. E assim para todas as outras qualidades. Percebem como é perfeita a sabedoria divina? Nessa composição do lar, na consanguinidade, onde não há laços aleatórios, como a gente acabou de ver com Emmanuel, há ali finalidades muito bem definidas, em que cada coração auxilia o todo e é pelo todo também amparado nas buscas e nos desenvolvimentos que ele precisa. Assim como ocorre na escola, na sala de aula, assim no lar, que é essa universalidade, ou essa universidade, perdão, do coração, do sentimento. Tranquilo até aqui, amigos? Aqui, ó, o Michel Ferreira, inclusive, compartilha conosco de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Parece uma frase de Emmanuel, posso estar equivocado, mas se o Michel puder colocar aí para nós, pelo estilo, assim, nos parece uma frase de Emmanuel que é bem, ou é exatamente isso que ele falou aqui também nesse parágrafo, né? Esse instituto divino que é a família, em que encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio burilamento. Avançando, se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Então, a paciência é a ciência da paz, vai nos dizer Emmanuel, obstinação pacífica, então não é simplesmente esperar, não fazer nada, é fazer o que está ao nosso alcance, orar, trabalhar, né, servir, amar, esperando o trabalho do tempo. Então, a paciência é a única que tem a obra perfeita. Tiago vai falar muito disso na sua carta. A paciência é a que produz a obra perfeita. Por quê? Tudo aquilo que é realmente duradouro, perene em termos de melhoria, de transformação, de edificação do espírito, só é feito com o auxílio do tempo. O tempo só respeita o que ajuda a construir. Então, a paciência é um elemento fundamental na ambiência do lar, porque sem ela estaremos a todo momento, né, lidando a braços com as dificuldades, as tormentas, que são muitas vezes multiplicadas, amplificadas, justamente pela falta da paciência. Porque existisse a paciência, nós conseguiríamos abafar, nós conseguiríamos, digamos assim, sufocar muitas vezes tremendos incêndios logo no nascedor. Porque não adotaríamos uma postura, uma conduta explosiva, né? De devolver aquela circunstância inicial ali, dá aquilo ainda mais gasolina, ainda mais lenha, né? Uma coisa incendiária. Não, a paciência ela é pacificadora, ela é serena. Então ela melhora muito dos grandes problemas no lar, no nascedor, evitando que eles cresçam, evitando que eles ganhem força e dimensão, porque ela é paciente, pacifica, ela é serena, ela apaga o fogo da discórdia, da revolta, ela sabe buscar palavras amenas, ela não é impulsiva, explosiva. Então, muita coisa se melhora, se modifica para melhor no lar,
na presença da paciência. Às vezes de um coração que consegue, com essa paciência, envolver todos os corações ali do lar. Mas ele diz, nos momentos difíceis, né, então, diante dos problemas e das provações, aconselha-te, antes de mais nada, com a fé em Deus. Porque se você se aconselha com as suas paixões, muito provavelmente você vai ouvir logo, larga disso, tem que devolver isso mesmo, tem que falar mesmo, tem que tirar, entendeu? Se a gente vai dar vazão à voz das nossas paixões, ao invés de ouvir a voz do bom pastor, que fala assim, lá no imo da nossa alma, perdoa, compreende, ama mais, serve mais. Se a gente abafa, deixa essa voz de lado para ouvir a voz das paixões, a gente vai ouvir, é isso mesmo, tem que revidar, não leva desaforo, isso, responde a si mesmo, devolve na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, tem que ser impaciente mesmo, tem que cobrar mesmo, e tal, e tal, e tal. E aí a gente vai entrando nos velhos loops, né, nos velhos labirintos que secularmente nós temos percorrido na convivência humana, repetindo padrões, repetindo quedas, repetindo problemas. Então, aconselha-te, antes de mais nada, com a fé em Deus. Nem tanto com os outros também, porque muitas vezes os outros vão refletir as paixões suas também. Às vezes a gente quer buscar o outro para que o outro afirme para nós ou reafirme para nós aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas a gente sabe que não é o certo a fazer, mas se a gente encontra um outro que nos orienta a fazê-lo, aí a gente se sente mais kit, a gente se sente mais tranquilo para fazer. Não, mas é porque o outro também concorda comigo e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fica caçando assim conselho, né? Porque você vai numa pessoa mais equilibrada, numa pessoa que você sabe que tem mais consciência e espiritualidade, ela te dá um conselho, mas ela te dá aquele conselho que você não quer ouvir. Aí você deixa esse de lado e vai em busca de outra pessoa, né? Buscando o conselho que você quer ouvir. Que é qual? Não, faz isso mesmo que você está pensando em fazer. Entende? A gente muitas vezes faz esses processos. Enquanto a gente não ouve o conselho que queria, a gente não leva em consideração. Enquanto o conselho é o conselho lá do evangelho, né? A pessoa nos estimula a viver e aplicar o evangelho, a gente vai deixando de lado. Mas não é assim e tal. Quando a gente encontra alguém que nos apoia, né, nas nossas loucuras, nas nossas impulsividades, nos nossos instintos, aí a gente acolhe. Não, mas é porque esse conselho, olha que bacana esse conselho. Então a gente tem que ter cuidado. Por isso que ele diz aqui, aconselha-te, antes de mais nada, com a fé em Deus. Porque Deus vai te dizer uma coisa, o mundo e as pessoas vão te dizer outra, na maioria das vezes. Onde Deus vai te contar a perdoar, a amar e a servir, o mundo e outras pessoas, e você mesmo, nas suas paixões internas, vai ouvir o seguinte chamado, larga a mão disso, deixa para lá, devolve na mesma moeda, vinga-se mesmo, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós queremos subir ou nós queremos ficar presos onde temos estado? Quem quer subir tem que ouvir aqueles que vão à frente, no caso, Cristo, o Evangelho. Se você quer avançar mesmo na senda do progresso, tem que ouvir quem está à frente e não quem te puxa para trás. Seja esse alguém você mesmo, nas paixões, nas falsas vozes, como nos diz Emmanuel, os falsos profetas que ainda moram em nós, ou outras pessoas que também vão nos puxar para esses velhos padrões. Então, aconselha-te, antes de mais nada, com Deus. Claro que existirão amigos cujos conselhos são expressão de sabedoria. E a gente acolhe, são estímulos valiosos, né? A gente conversa com eles, eles nos orientam, nos estimulam, nos fortalecem. Mas sempre tendo referencial ao Cristo. Né? Chegou um conselho. Será que esse conselho ele se harmoniza, ele se coaduna com o conselho de Jesus no Evangelho? Se sim, grandes as chances de ser algo bacana para a sua vida. Se não, deixa de lado. Segue o conselho do Cristo, que é certo, é certeza de mais liberdade, de mais felicidade, de mais paz. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Em síntese, amigos, é o mandamento. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não está dito lá, honrai vosso pai e vossa mãe, se eles te compreenderem, se eles entenderem os seus ideais, se eles forem perfeitos, se eles forem muito bons. Não, está honrai vosso pai e vossa mãe.
por mais imperfeitos sejam, por mais não nos compreendam, foram os que nos permitiram retornar. Temos para com eles uma de podermos estar aprendendo, trabalhando. Então, ter para com eles, por mais identifiquemos as suas limitações, como nós também as temos, ter para com eles gratidão, respeito. Pode não existir aquela convivência tão próxima, pela diferença de ideais aí, talvez, mas sempre que existi-la, e buscando manter, né, essa convivência, esse contato, ter ali respeito, caridade, compreensão, amorosidade, porque são nossos pais. São o portal que se nos abriu de redenção, de reparação, de refazimento numa nova existência. Então, é o mandamento. Honrai vosso pai e vossa mãe, e não tem qualquer descrição ali. Não tem qualquer circunstância específica para que esse mandamento seja cumprido. Não diz se o pai ou a mãe são assim, são assados, se fizeram isso, se deixaram de fazer, não. Honrai vosso pai e vossa mãe. Se não convive mais com eles, se eles já desencarnaram, né? Honra eles como? Fazendo o seu melhor. Porque a melhor maneira de agradecer alguém, de honrar alguém, Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso, intitulada Agradecer, em que ele fala isso. A melhor maneira de agradecer alguém, ou seja, de honrar alguém, é aplicando o que recebemos desse alguém da melhor maneira possível. Ou seja, aplicando, no caso de nossos pais, a vida que deles recebemos da melhor maneira possível. Crescendo, amando, servindo, nos fazendo melhores a cada dia, é assim que nós estamos honrando eles. Ainda que não nos compreendam, ainda que já não estejam junto de nós, pelo menos fisicamente, seguiremos honrando eles nesse esforço. Por outro lado, agora dos pais para com os filhos, né? Educa os filhos que o mundo te confiou. Questão 582, se eu não estou enganado, do Livro dos Espíritos. É a missão, ou é a paternidade uma missão? Sim, das mais importantes. Então, educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção de paz da qual necessitam para serem felizes, conquanto nem sempre consideres justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Então, mais do que legado material, busca dar aos seus filhos legado moral, educação, né? Testemunho, exemplificação, porque isso é o que de melhor você pode dar para eles. Ainda que não valorize no primeiro momento isso, nesta encarnação, você deu o legado maior. Porque às vezes o indivíduo fica tão preocupado com o legado material, não dá o legado moral, e o legado material se torna na mão dele, muitas vezes, uma arma destruidora para si e para outras vidas, né? Um instrumento de muitas perdas, de muitas quedas, porque faltou o legado principal. Então, antes de mais nada, sua principal missão com seu filho não é formá-lo um grande profissional de sucesso, que vai ter um cargo assim, etc, etc. Antes de mais nada, a mais fundamental missão de cada um de nós para com os filhos é formar homens e mulheres de bem, que então, naturalmente, por consequência, serão ótimos profissionais, seja em cargos de sucesso ou não, porque não é isso que mede vitória, não é isso que mede valor, não é a importância do cargo, o tamanho do salário, etc, etc, isso é ilusão. O que mede é ética, honestidade, valor moral aplicado, serviço à sociedade. O pai e a mãe, portanto, que fazem tudo que está ao seu alcance para essa educação moral, que transmitem esse legado, o filho acolhendo ou não, eles fizeram a sua parte, já sentem a paz do dever bem cumprido. Né? Que bênção se o filho acolher isso e tomar caminhos de felicidade, caminhos luminosos, né? Será uma bênção. Se não, tem-se aí a imortalidade pela frente, muitas outras existências para seguir amparando-se esse coração querido. Mas, dado o legado material, dar ao espírito, ao indivíduo também, liberdade, autonomia para seguir os seus caminhos. Então, abençoa, né? Dá a sua bênção, tendo dado o seu melhor aí de legado moral, recua um pouquinho e deixa ele voar, deixa ele tomar suas escolhas, não fica tentando impor, não fica tentando cercear. Quando o indivíduo assumiu a sua autonomia ali, é um filho de Deus. Esteja ali sempre a postos para amparar,
quando for buscado, para aconselhar, para ser o ninho em que ele possa se refazer, mas também não fique vivendo, né, muito preso, sufocando esse espírito. Deixe-o voar, escolher as suas experiências, porque é daí que nasce o progresso, da liberdade bem usada. Se ele não bem utilizá-la agora, é uma escolha dele, que ele vai lidar e aprender com a própria vida. Mas invista na educação e dê a sua bênção para que ele siga, então, seus caminhos de evolução. E então, Emmanuel conclui: sejam quais forem, né? A Patrícia aqui, inclusive, diz: educar é envolver de dentro para fora. Então, de dentro do nosso coração, envolvendo aquele outro coração, para que ele também, buscando o seu interior, possa expressar para fora, para o mundo, os seus potenciais. Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância. Porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Eu me recordo de uma fala de Emmanuel em que ele nos diz, né, quem te enviou ao serviço na terra está observando o teu esforço. Então, quem nos enviou para cá, os benfeitores, os amigos espirituais, estão aí a observar, a torcer, a vibrar pelo sucesso dessa nossa presente encarnação, desse novo encontro de almas em cada lar. Então, eles estão aí a nos observar, não só aqueles que nos ampararam de mais alto, os benfeitores e tal, mas também antigos adversários, antigos irmãos que não nos compreendem ainda, cúmplices de outros tempos, dos nossos desatinos, eles também nos observam, observam o nosso lar, e se conseguirmos demonstrar a eles renovação sincera, empenho, esforço, isso será de um tremendo valor para eles também, de despertamento, de renovação, de novos caminhos. São inimigos que se converterão em grandes amigos, porque foram lá atrás companheiros, né? Ninguém que odeia um outro alguém não tem uma trajetória ali por trás, né? Porque se ele não tivesse uma trajetória com aquele indivíduo, uma história, não teria ódio, teria indiferença. Agora, o ódio, ele denota um vínculo do pretérito já estabelecido, de história, de convivência, e que foi desajustado por caminhos diferentes que foram tomados, por resoluções distintas entre as partes, e aquilo se converteu em ódio. Então, esses inimigos são futuros grandes amigos, que, em vendo o nosso esforço, por sermos, mesmo em meio às notas dissonantes do lar, aqueles que harmonizam com o amor e com a bondade, isso tem um tremendo impacto nesses corações. Tremendo impacto nesses corações de renovação e de melhoria para eles, assim como para aqueles que estão encarnados conosco, né? Aquele no lar, que é um elemento ainda muito complicado na convivência, em vendo num coração, às vezes materno, paterno, de um irmão, uma bondade, uma paciência, uma compreensão, aquilo aos poucos vai minando toda aquela dureza, toda aquela resistência. Emmanuel mesmo vai dizer que não existe muralha, não existe fortaleza que resista indefinidamente à força do exemplo, no tempo. Então é assim, né? É assim que a gente vê esses corações que vão sendo transformados. Você pega os romances de Emmanuel, como é que a gente tem a mudança ali de alguns personagens principais? Pelo exemplo de um familiar que realmente testemunhou. Como é que um Públio Lentulus despertou? Lívia, paciência, bondade, perdão. Como é que Elvídio Lúcius, o pessoal lá da família Lúcius, despertou, senão pelo exemplo da Célia? Testemunho, paciência, perdão. O Quinto Varro, despertando o Tassiano no Ave Cristo. A própria Cíntia e tudo mais. Então você pega sempre, né, são corações que em cada célula familiar se dispõem a dar esses passos à frente, a assumir uma vanguarda de testemunho com Jesus e são por Jesus fortalecidos para tanto, e que com isso conseguem abrir novos horizontes para aqueles que ainda se prendem às sombras da ingratidão, da ilusão,
da revolta, das paixões, vão abrindo caminhos novos para esses corações. Beleza, meus amigos? Então é isso, a nossa reflexão de hoje. Agradecendo aqui, ó, tantos amigos, a Zeila Carvalho, a Thaís Vasconcelos, sempre conosco. Um abraço, minha amiga. A Rosana Viana, a Roselane Lima, a Adelita, a Cida Chene, a Isabel Ribeiro. Vamos ver aqui se temos mais alguma. A Ana Lúcia Gouveia. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. É aquilo que Jesus diz, falando para os discípulos no Sermão da Montanha: não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Ora, o que é essa cidade edificada sobre o monte? É o exemplo desses corações que subiram o monte do testemunho, o monte da paciência, o monte do amor, da caridade, da indulgência e do perdão, que lá edificaram as suas cidades e que passaram a ser, então, referencial para aqueles que ainda caminham nos vales. Então, uma Célia edificou a sua cidade sobre o monte. E aí ela começou, né, a atrair os familiares que caminhavam ainda pelos vales do egoísmo, das sombras. O seu pai, por exemplo, Ovídio, ao ver a altura que a filha havia se alçado pelo testemunho, ele segue agradecido rumo àquele monte que a filha passou a ser. Então é isso. E lembrando sempre, amigos, tudo podemos naquele que nos fortalece. Já dizia o apóstolo Paulo, um coração que a isso se propõe será amparado por Jesus, sustentado por Jesus, para que seja no lar esse pilar, né, fundamental de crescimento dos corações que ali estão. Leiam depois a mensagem Tu e Tua Casa, do livro Vinha de Luz, eu acho que é o capítulo 88, em que ele fala do valor de um coração realmente entregue a Jesus dentro de um lar. Beleza, amigos? Então nós agradecemos aí a todos que estiveram aqui conosco, a todos vocês que deixaram os seus comentários, as suas participações. Muita luz, muita paz para todos vocês em seus lares, que possam realmente se converter os lares de cada um de vocês num templo, numa escola da alma, sobretudo nessa universidade do sentimento, onde aprendemos as grandes e mais fundamentais habilidades da vida, que são aquelas que dizem respeito ao nosso coração. Como disse aqui o amigo André Almeida, querido amigo, lembrando o capítulo 2 do livro Boa Nova, quando Jesus, ainda criança, escolhe permanecer trabalhando e amando no lar, ensinando-nos ser esta a melhor escola, caminho para a família em humanidade. E é exatamente isso. Partindo dessa primeira escola, dessa primeira família, estaremos nos habilitando, dia a dia, existência a existência, ao grande trabalho para a família, para a escola humana. Um grande abraço para todos. Nos vemos na quarta-feira que vem, dando continuidade aí aos nossos estudos. Fiquem com Deus, na paz de Jesus.